acordo com o livro de Êxodo, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito na intenção de forçar o faraó a libertar o povo hebreu, que na época eram escravos no Egito. As 10 pragas foram: conversão de água em sangue, rãs, piolhos. Inclusive os egípcios antigos tinham o hábito de raspar a cabeça justamente por causa dos piolhos, ou seja, eles já tinham problemas com esses pequenos parasitas, e com certeza esse problema foi agravado com essa terceira praga. Deus também mandou moscas, peste nos animais, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Por muitos anos, o livro de Êxodo parecia ser o único registro antigo a falar sobre as pragas no Egito. Mas isso mudaria em 1820, quando um mercador chamado Giovanni Anastasi encontrou um documento egípcio antigo que recebeu o nome de Diário de Puer, ou Papiro de Pur. E Pulver foi um escriba egípcio. Ele parecia estar muito incomodado com a situação caótica do Egito, e por isso escreveu uma carta ao faraó. Na carta de Pulver, o faraó é identificado como o Senhor de tudo. E Pulver fala sobre coisas estranhas que estavam acontecendo no Egito, e a semelhança desses acontecimentos com as pragas descritas no livro de Êxodo são enormes, fazendo com que muitos estudiosos da Bíblia concluam que o papiro de Pulver é uma prova extra-bíblica das pragas que Deus enviou sobre o Egito. E Pulver começa sua carta falando sobre um rei egípcio que morreu e não teve velório. Quem seria esse rei, afinal de contas? Muitos acreditam que Pulver está falando do faraó que seguiu os hebreus até o Mar Vermelho. Apesar de a Bíblia não falar diretamente que o faraó morreu no Mar Vermelho, muitos acreditam que sim. De acordo com a narrativa bíblica, os soldados egípcios entraram na abertura do mar para perseguir os hebreus, mas o mar acabou se fechando sobre eles, matando-os. De acordo com Êxodo 14:28, todos os egípcios que entraram pela passagem do mar morreram. A questão é, teria o faraó também entrado no mar? A Bíblia não entra em detalhes. O fato é que é muito estranho que um rei do Egito tenha morrido e ficado sem velório. O que teria acontecido com o corpo desse rei para que ele não tivesse um velório? Será que se perdeu no fundo do mar? O rio se tornou sangue. E Pulver também faz uma declaração sobre as águas que abasteciam o Egito. O rio é sangue, e alguns bebem dele ainda assim. É realmente incrível a semelhança desse trecho da carta de Pulver com o relato de Êxodo capítulo 7, versículo 17. Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Sim, por incrível que pareça, esse documento egípcio antigo está confirmando que em dado momento da história, as águas do Egito realmente se tornaram sangue. Ao que tudo indica, assim que as águas do Nilo se tornaram sangue, os egípcios ainda tentaram matar a sede bebendo aquela água. E por isso Pulver diz que alguns bebiam da água mesmo ela sendo sangue. Porém, como os animais que viviam no Nilo morreram e começaram a se decompor, chegou um ponto em que ninguém mais conseguia beber daquela água. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Isso obrigou os egípcios a cavarem poços perto do rio, para procurar água potável. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. O papiro de Pulver confirma essa procura desesperada por água. Seres humanos sedentos à procura de água. Nesse ponto, o sábio Pulver cobra providências do rei do Egito. O que faremos então a respeito disso? O fogo consome tudo. O documento egípcio também diz que o fogo estava destruindo tudo, desde paredes e portões até colheitas. De fato, portões, colunas e paredes foram consumidos pelo fogo. De fato, os grãos perecem em todo o canto. E a Bíblia também diz a mesma coisa. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra,
E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grande qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Escuridão no Egito. A carta de Puer também fala que o Egito ficou no escuro, em trevas. A terra está sem luz. Nesse ponto também temos outro achado arqueológico egípcio falando a mesma coisa. Trata-se da Estela de Hermose, um monumento egípcio da 18ª dinastia do Egito, que foi encontrado em 1947 pelo arqueólogo Henry Chevier. O texto fala sobre uma tremenda tempestade que deixou o Egito na escuridão completa, total, durante vários dias. O texto ressalta que a escuridão não era normal, pois não permitia nem que tochas fossem acesas. Essa tempestade atípica teria envolvido o Alto e o Baixo Egito. O texto atribui a escuridão ao grande Deus, no singular, sem identificar seu nome. Esse Deus seria maior que os deuses do Egito, indicando que seria um Deus rival, um Deus adorado por povos estrangeiros. O texto segue dizendo que os templos dos deuses egípcios foram inundados e que o rio Nilo ficou cheio de corpos humanos flutuando como pedaços de papiro na água. É notável a semelhança com a narrativa do livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Muitos leitores bíblicos não percebem, mas as pragas do Egito atingiam em cheio as principais divindades do Egito, humilhando-as em suas especialidades. A praga da escuridão, por exemplo, desafiou o poder do deus Ra, o deus Sol. A praga das águas se tornando sangue desafiou o poder do deus do Nilo, Hapi. E assim por diante. Cada praga desafiava o poder de um deus do Egito, mostrando a ineficiência deles. Estrangeiros fazendo festival no deserto. E Puer fala sobre estrangeiros que queriam ir para o deserto fazer uma festa ao deus deles, levando consigo o ouro dos egípcios. Os estrangeiros querem ir para o deserto para o festival de seu deus e levam nos seus pescoços nosso ouro. Isso se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 5, versículo 1, quando Moisés diz ao faraó para deixar o povo de Deus partir para celebrar uma festa em homenagem ao Deus no deserto. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Porém, antes de partir para o deserto, o povo hebreu foi orientado a pedir joias aos egípcios. Isso seria uma forma de pagamento justo pelo trabalho que eles fizeram enquanto eram escravos. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Com certeza é muita coisa para ser mera coincidência. E você, o que pensa a respeito desses 2 documentos egípcios antigos? Estariam eles confirmando os relatos bíblicos sobre as pragas no Egito? E ainda me veio aqui também uma live, tem muita coisa interessante. Eu andei pesquisando agora, padre, faz pouco tempo, que foi encontrado pedaços da Arca de Noé. Não sei se isso chegou até você. Chegou. Não sei se chegou até você. Não sei se chegou até você. Chegou. E não é só essa pauta. Existem outras evidências, por exemplo, os papiros no Egito, que relatam exatamente as pragas. Sim, papiros de Pulver. Exato. Então, esses papiros, eu tenho tudo isso. Tá na no biblioteca de Leiden, na Holanda. Por exemplo, sangue, né? A Torá, ela fala que a primeira praga foi sangue. O rio Nilo virou sangue, tudo sangue. O egípcio ia beber água, sangue. Passava para a mão do judeu, água. Aí pro egípcio, sangue. Então imagina, toda a economia, tudo a vida. E exatamente conforme os versículos relatam as 10 pragas no Egito, foram encontrados esses papiros. Esse papiro, ele tá na Biblioteca Nacional de Leiden. E das 10 pragas,
4 e meia, porque uma meia está meio danificado ali, estão relatados ali. Porque tem textos que são textos de lamento. Eu tenho as fotos dos papiros. Eu escrevi um livro que eu menciono até. E lá o Ipulver era um escriba, que ele escreve termos de lamento. Para quem está assistindo em casa, textos de lamento é um texto que você escreve de maneira poética quando você está de luto, quando uma grande desgraça se abateu. A Bíblia tem lamento, o lamento de Jeremias, né? Tem salmos de lamentação. Errar. Então, o que acontece? Esse Pulver do Egito, ele escreve um lamento e ele fala assim, ó Deus Horus, por que a desgraça se abateu sobre o Egito? Por que o Nilo se tornou em sangue? Caramba. Por que as trevas estão em toda parte? E uma das pragas é a treva. Por que a morte dos primogênitos, não tem uma casa que não há sepultamento. Ele fala assim, e os estrangeiros, essa parte que me chama a atenção, ele fala o seguinte, os estrangeiros se foram ao deserto para o festival, estão querendo ir para o deserto, para o festival do seu Deus, e levam nos seus pescoços o nosso ouro e as nossas riquezas. Emprestado, exatamente. Então, eu acho que é interessante eu explorar, e também com o padre em uma outra ocasião, outros tópicos importantes, onde a gente pode compartilhar com os meus seguidores, com a minha audiência, essas semelhanças, inclusive a arqueologia comprovando os episódios bíblicos. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu falei uma vez na Jovem Pan, faz algumas semanas atrás, que o papel da ciência é explorar a infinita sabedoria de Deus. Exatamente. Outra coisa curiosa é que quando descobriram Loré, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmoses, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu, talvez, naquela afogamento que tem ali. Uau! Não pode ser o Êxodo? Aí você tem o papiro de Pulver. O papiro de Pulver, esse livrinho meu, Escavão da Verdade, eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tradução do papiro de Pulver. O papiro de Pulver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante que parecem ser as pragas do Egito. O papiro de Pulver, ele conta aqui, inclusive isso aqui é a parte do Tutmoses, do cara batendo nos escravos que eu falei. E o papiro de Pulver, eu vou ler para vocês aqui, olha um pedacinho das pragas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui e vou citar o papiro de Pulver para vocês. Tá. Ele fala assim, ó Deus Horus, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no papiro. Está no papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro Tá tudo no Êxodo. Tô dando apenas 2 pinceladas aqui. Faz sentido. Ele chegou, começou a escravizar os caras ficaram putos, entraram em guerra, mataram todo mundo. Mas o papiro de Pulver não é Bíblia. Ele tá na Bíblia? Não, o papiro de Pulver não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia. É um documento egípcio. Pode crer. Você tá entendendo? Então eu tô pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali de Tutmoses III. Até o nome de Moisés faz sentido nisso, porque na 18ª dinastia, eles tinham muito costume de pegar a palavra Mes ou Mose, em egípcio, significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então você tinha, por exemplo, Mose, nascido do deus A, o deus da lua. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E o nome do hebreu, Moses, Moshe em hebraico. Nascido de. De quem? Parece que quando ele entregou para o deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Então até o nome dele é um nome egípcio. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia, a palavra para Nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípsia. Então, eu só estou dando umas 3 ou 4 gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o Êxodo. Aí, o que é o Êxodo exatamente? A forma é quando os hebreus saíram do Egito, exatamente. Entendi. Que na verdade a palavra Êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no 4º século a.C. Então, Exodos, Rodós é caminho, rodoviária, roda, rodovia. Saído de. Rodós,
Éxodos, caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia. Por isso que veio o nome Êxodo. Agora aqui eu quero apresentar para quem está nos ouvindo uma diferença. Pode ser que alguém tenha um professor de história e fale assim, esse Rodrigo tá louco. Ele tá louco. Mas só que tem uma diferença. Eu tenho muitos nomes da academia que concordam com o que eu estou falando. Da historicidade. Por que ele ia achar que você tá louco? Eles são necessariamente crente? São. Muitos. Por que eu estou colocando isso? Por que o Ron Wyatt não merece o mesmo... Porque você não tem nenhum acadêmico com doutorado, que dá aula, que faz pesquisa, que fala, o Ron Wyatt está correto. Uhum. Mas você tem muitos acadêmicos que falam que o que eu estou falando está correto, está cheio de nota de rodapé. Eles produziram coisas que a ciência acredita e que comprovam certas teses, ou que ajudam, evidenciam. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas notas de rodapé nos livros que eu uso. Sim. Você está entendendo? Na Universidade Hebraica, professores, trabalho sério. A Universidade Hebraica, onde eu fiz o curso lá, desse tamanhozinho, saíram vários prêmios Nobel dali. Uhum. Agora, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte: muita gente talvez está surpreso com as minhas declarações, não é porque elas são anticientíficas, é porque, infelizmente, a academia é tão dominada pelo... Eu sei que eles odeiam quando se fala isso, mas existe um ateísmo metodológico que, quando alguém apresenta evidência de Deus, parece que o cara está sendo terraplanista. E não é bem por aí. No caso, eles não apresentam... Isso não é nem evidência de Deus, de certa forma. É a evidência que a Bíblia conta passagens que realmente aconteceram. Mas só que aí tem uma coisa importante. Aí eu tenho que pular para a teologia para responder isso. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro sagrado dos hindus. Não existe? Não. Por uma razão muito simples. Eu dei o exemplo do Bhagavad Gita, mas eu podia falar do livro dos Vedas, eu podia falar do Tao Te Ching, do taoísmo, do Zendavesta, do zoroastrismo, podia falar até do Alcorão. Esses livros, de uma maneira geral, eles não se preocupam com a historicidade do fato. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele conta a história de Arjuna e Krishna numa batalha. Só que se você chegar para um hindu e falar o seguinte, mas e se o Krishna for uma lenda? Não muda nada a minha vida. Só que a Bíblia, ela tem uma audácia. Uma audácia literária diferente. A Bíblia coloca tudo ou nada. Quando você lê os autores bíblicos, fala o seguinte, se o que a gente falou é mentira, então esquece. Mas se o que a gente falou existiu de verdade, então a teologia também é verdadeira. A teologia bíblica, diferente da teologia desses livros que eu falei, ela precisa da história para se fundamentar. É como se o Deus da Bíblia falasse assim, olha, a prova que eu dou de que o que eu estou falando existe é que a história que eu estou contando nesse livro aconteceu e ela registra os meus atos na história do povo de Israel. Entendeu? Então, quando eu descubro que realmente houve um êxodo, então, então o livro ele é historicamente válido. Se ele é historicamente válido, a teologia que se assenta nessa história também o será. Não tem um pulo aí? Porque, tipo, se a gente comprova que uma parte do livro tá certo, a gente não necessariamente consegue extrapolar que ele inteiro tá certo. Uhum. Tipo, eu posso escrever agora um livro pra você, colocar, sei lá, hoje fez frio não sei que dia é hoje, mas hoje fez frio pra caralho. E aí numa página seguinte fala, ontem... E a página tava falsa. Hã? Uma página tá verdadeira, outra tá falsa. Exato, eu posso fazer isso. Então, tipo, ok, a gente conseguiu descobrir que tem uma parte da Bíblia que realmente aconteceu, tá lá. Mas isso não prova realmente que tudo que aconteceu, que tudo que tá na Bíblia aconteceu exatamente como...